Boa tarde, professor. Me chamo Adria Costinaro Rezadori. Hoje vim apresentar o meu trabalho do terceiro bimestre, que compõe os dois conteúdos, Eletroquímica e Cinética Química. Vou começar meu trabalho agora falando sobre a definição e a importância da eletroquímica. O que é uma eletroquímica? Eletroquímica é o ramo da química em que se correlaciona o envolvimento das reações químicas com a corrente elétrica ou potencial elétrico. Algumas reações podem gerar eletricidade espontaneamente, enquanto outras podem necessitar de correntes elétricas para acontecer. Assim sendo, a eletroquímica estuda como mudanças químicas e elétricas onde ocorrem no sistema de acordo com a passagem de corrente elétrica. A eletroquímica é um importante campo, pois ajuda a desenvolver técnicas e materiais que ajudam ao mundo moderno. Graças a ela, hoje temos o desenvolvimento de baterias, células solares e técnicas de produção de diversas substâncias químicas e metais pela eletrólise. Além de técnicas de contenção e corrosão, é um grande problema estrutural. As reações que ocorrem em processos eletrônicos são chamadas de reações de oxirredução ou simplesmente a reação de redox. A eletroquímica estuda como mudanças químicas elétricas no sistema pode ocorrer pelas passagens de corrente. Define-se como células elétricas como dispositivo em que uma corrente elétrica é produzida via reação química espontânea, ou seja, usada a força de ocorrência que uma reação não é espontânea. Agora eu vou falar sobre pilhas, o funcionamento e aplicações. As pilhas são utilizadas como células eletroquímicas espontâneas, ou seja, reações químicas que acontecem sozinhas e geram energia elétrica. Como funciona? O metal perde elétron, porque ele oxida, é um ánodo. Outro ganha elétron, porque ele reduz, então é um cátodo. E os elétrons circulam pelo fio, formando corrente elétrica. A ponte salina mantém o equilíbrio das cargas. Ou seja, a pilha de Daniel parece que é pouco, 1,10 volts, mas se juntar várias células, pode chegar a alimentar um celular inteiro. Bom, agora eu vou falar sobre aplicações. A pilha comum é alcalina, zinco ou carbono. A bateria de íon lítio é celular, notebook e outros dispositivos. Bateria de chumbo é a bateria que vai no carro. E as pilhas recarregáveis que é NiCd e a NiMH. A pilha, a química gera eletricidade. Já na eletrólise, a eletricidade faz a química acontecer. Então, com isso, pode perceber a diferença dos dois. Bom, agora eu vou falar sobre células eletroquímicas. Bom, nem todas as células eletroquímicas geram energia sozinhas. Existem dois tipos principais, que eu vou falar logo à frente. Vou falar agora sobre os dois principais tipos. Galvânica ou voltaica é uma reação espontânea, ou seja, ela produz energia. Por exemplo, pilhas ou bateria. Já no segundo, eletrolítica. É uma reação não espontânea, ou seja, ela usa energia para acontecer.
Por exemplo, eletrólise da água ou galvanoplastia. Uma curiosidade, o nome vem de Alessandro Volta e Luigi Calvani, dois cientistas que descobriram a reação química podia gerar eletricidade. Por isso usamos o termo voltagem até hoje. Bom, agora eu vou falar sobre a eletrólise e aplicações industriais. Bom, a eletrólise é um processo contrário de uma pilha. Enquanto a pilha gera energia elétrica, a partir de uma reação química espontânea, na eletrólise é o contrário. A gente força uma reação química para acontecer usando uma corrente elétrica. Bom, como funciona? Na prática, a gente liga dois elétrons, um positivo e o outro negativo, em uma fonte de energia elétrica. Essa corrente elétrica faz os elétrons sair de um lado para o outro, provocando uma reação química que isso não aconteceria sozinho. Como eu já citei isso antes, eu só vou reforçar um pouquinho a mais. Ánodo é o polo positivo, onde ocorre a oxidação, perda de elétrons. Já o cátodo é o ponto negativo, onde ocorre a redução, que é o ganho de elétrons. Bom, no final a gente tem o gás hidrogênio, que é o H2, e o gás oxigênio, que é o O2, sendo liberados em elétrons diferentes. O hidrogênio produzido por ser usado como combustível limpo, porque quando ele queima, é liberado só a água como produto. Então, não há nada de poluição nesse processo. Principais aplicações da eletrólise. Bom, a produção de alumínio, extrai o alumínio da bauxita, também ele consome muita energia, fábricas perto de umas usinas elétricas, grandezas de alumínio são usadas em latinha, aviões, motores e rodas. Chamada economia do hidrogênio, que é uma das apostas para o futuro. Energia sustentável já existe em carros, tratores e até em aviões, sendo testados com hidrogênio verde, que vem justamente desses eletrólise feita com energia solar ou energia eólica. A eletrólise é uma ferramenta poderosa que transforma eletricidade em reações químicas. Ela está por trás de muita coisa que a gente usa no dia a dia, desde as latinhas de refrigerante até a energia limpa do futuro. E sem ela, o mundo moderno simplesmente não funcionaria como funciona hoje em dia. Produção de cloro e soda cáustica, eletrólise e salmoura. Bom, é bastante usada em solução do NaCl, que é salmoura. Bom, geralmente gera o cloro Cl2, soda cáustica é NaOH e o hidrogênio é H2. Bom, com isso a gente tem a base para sabão, detergente, PVC, remédios e fertilizantes. Bom, agora eu vou falar sobre a purificação de metais. Ela purifica cobre, ouro, prata por eletrólise. E os metais impuros é o ánodo. E o puro deposita no cátodo. O resultado de metais de alta pureza, 99,9%, é para fios, joias e eletrônicos. Bom, agora eu vou falar sobre o potencial padrão de eletrodo
E os cálculos. Bom, cada metal tem uma tendência diferente de ganhar ou perder elétrons. Essa tendência e potencial padrão de eletrodo. Bom, como o senhor viu, eu deixei um cálculo para poder saber mais como que funciona a conta. Aí, se o resultado for positivo, acontece por uma reação espontânea. Se for negativo, acontece por eletricidade, ou seja, é uma eletrólise. Bom, agora eu vou falar sobre a aplicação de lei de Nernst. Bom, quando a concentração de íons muda, o potencial muda também. E com isso, as pilhas descarregam com o tempo. Falando agora sobre a aplicação na agropecuária e no dia a dia. Bom, a eletroquímica não está só no laboratório, e sim está no campo também. Bom, falando agora sobre aplicações, a gente tem controle de corrosão de tratores e máquinas agrícolas, bateria e painéis solares usados em sensores e drones. Também tem os sensores eletrônicos que medem pH, nitrato, fósforo e potássio. Também tem o tratamento eletroquímico que influencia máquinas agrícolas. Bom, vou falar um exemplo aqui rápido. Existem sensores que conseguem detectar fertilizantes no solo usando uma reação eletroquímica. E com isso, com uma bateria pequena. Bom, agora na parte 2 da cinética química, eu vou falar sobre a definição e a importância. Se na eletroquímica estudamos a energia e reações, agora na cinética nós vamos estudar a velocidade com que ela acontece. Agora na parte 2 cinética química, eu vou falar sobre a definição e a importância. É, Se na eletroquímica estudamos energia das reações, agora na cinética estudamos a velocidade com que elas acontecem. Bom, na cinética química é o estudo da rapidez das reações dos fatores que influenciam essas velocidades. Suas importâncias são controlar o tempo de reações industriais e também melhorar o rendimento dos produtos e diminuir os custos de energia e insumos e evitar reações perigosas ou muito lentas. No setor, no meio da agropecuária, temos o controle de fermentação, como ração, silagem e também a conservação de alimentos e fertilizantes de liberação lenta e também o controle de degradação de pesticidas. Um exemplo prático que eu acabei de citar, que é do fertilizante de liberação lenta, é projetado para reagir devagar, ou seja, tem uma cinética controlada. Fatores que influenciam a velocidade. Os fatores principais são concentração. Quanto mais reagentes, mais colisões. Temperaturas. Quanto maior, mais energia, mais rápida será. Superfície de contato. Quanto mais moído, mais rápido. Catalisador. Acelera sem ser consumido. Pressão, como gases, aumentam a frequência de colisões. Bom, agora eu vou falar sobre um exemplo bem prático. Como cozinhar no fogo alto. O fogo alto é como se fosse a temperatura. E os ingredientes bem picados, como se fosse a superfície de contato. Então, isso vai se formar uma reação muito mais rápido, ou jantar. Teoria das colisões e energias de ativação.
Bom, para a reação acontecer, as moléculas precisam colidir na direção certa e com energia suficiente. Bom, na energia e ativação, a barreira de energia que precisa ser vencida, quanto menor ela for, mais fácil e rápido é a reação. Catalisadores diminuem essa barreira. Bom, vou falar agora sobre um exemplo prático. Vou usar o fósforo. Quando a gente acende um fósforo, o atrito fornece a energia que começa uma reação. Então, isso é uma energia de ativação. Bom, a lei de velocidade, ordem da reação, é o quê? A lei da velocidade mostra como a concentração de reagentes afeta a rapidez da reação. Bom, agora eu vou falar sobre a fórmula. Vou deixar uma fórmula aqui no canto, que ela contém K, X e o Y. O K, o que é o K? O K é o constante da velocidade, que depende da temperatura. Já o X e o Y é a ordem das reações. Mostra quanto cada reagente influencia. Vou falar agora sobre um exemplo. Se dobrar a concentração e a reação for de primeira ordem, a velocidade só vai dobrar. Se ela for de segunda ordem, ela vai quadruplicar. Bom, vou citar agora uns tipos. X representa tempo, mostra a reagente diminuindo. Já o Vx mostra a reação entre a concentração e a velocidade. Agora, já na energia e progresso, mostra se a reação for exotérmica, liberando o calor. Já o endotérmico é absorvendo o calor. Agora eu vou falar um exemplo prático. A combustão de álcool é a exotérmica. Então, ela libera a energia. Por isso, esquenta o motor. Bom, agora eu vou falar sobre aplicações na indústria e na agropecuária. Na indústria, o controle de tempo e reação químico também tem o uso de catalisadores para economizar energia. E na fabricação de remédios, combustíveis e polímeros. Bom, já na agropecuária, controle de fermentação e conservação é muito importante, também como fertilizante com liberação controlada e também a degradação controlada como de pesticida. As duas estão presentes em tudo, da bateria do celular até um solo de plantação. Em resumo, a eletroquímica mostra como controlar a energia e a cinética controlar o tempo das reações. Então, junto, elas movem o mundo moderno. E foi isso meu trabalho, muito obrigado e logo a mais tem as referências.